ativar o poder que opera em nós. Ativar o poder que opera em nós. Meus amados, o maior segredo do cristianismo é compreender a pessoa do Espírito Santo de Deus. O centro do poder de Deus reside na pessoa do Espírito Santo de Deus. A ignorância à pessoa do Espírito Santo limita a ação do Espírito, limita a ação e a manifestação do poder de Deus na sua igreja. O maior tesouro que nós temos na igreja chama-se Espírito Santo de Deus. É o maior tesouro. É o maior segredo do cristianismo. É a única coisa, ou seja, a única ferramenta que o diabo até agora não consegue saber como é que funciona. Porque é o Espírito Santo que nos torna divino. É o Espírito Santo que nos torna superior do que o diabo. E é através do Espírito Santo que nós manifestamos o poder de Deus. Então, na mesma sequência sobre a ênfase à pessoa do Espírito Santo, é conhecer qual é o poder que opera em nós através desse Espírito. Por que a vinda do Espírito Santo cá na terra? Por que o Espírito opera em ti? Qual é a necessidade para que o Espírito continue a agir em você? E se você descobrir quão poderoso é o Espírito Santo, claramente, jamais terás uma vida cristã fraca. O que nos torna poderoso não são as extensões das nossas orações. Claramente que orar é bom, mas é a compreensão do agir do Espírito Santo sobre nós. Vou voltar àquilo que eu disse agora. O que nos torna poderoso não somente as extensões ou hora que nós passamos na oração, mas é a compreensão do papel do Espírito Santo sobre nós. Essa pessoa chamada o Espírito Santo que opera em nós e que habita em nós. Saiba que quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, 1 de João capítulo 20, 1 de João capítulo 1, versículo 20 e 21. Deixa-me só contextualizar algo rapidinho. Uma das coisas que eu amo que a Bíblia coloca a diferença é o Espírito que opera em ti e o Espírito sobre você. Ou seja, a unção de Deus que opera sobre você está dependente do Espírito que opera em ti. E não compreendendo a ação do Espírito que opera em ti, limita qualquer obra que você possa exercer. E pensando que não, Deus tem pessoas que Ele age com Ele de uma forma poderosa, outras não. Mas eu acredito que a unção do Espírito Santo, ou seja, a ação do Espírito Santo não faz exceção dessa pessoa. Mas a sua extensão depende até que ponto você compreende sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não é exceção de pessoa. O Espírito opera em cada um de nós como Ele quer, mas até o nível que nós acreditamos que Ele pode operar. Claramente que Deus pode agir na nossa ignorância. Sim, é possível que Deus age além daquilo que você estava à espera, mas tudo está dependente da ação e da compreensão sobre a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Estou aqui à procura de algo que a Bíblia fala que faz uma diferença. Que eu acho que é importante, antes de eu continuar, porque eu queria colocar fundamentos sobre isso. O maior segredo que Deus
reservou para a igreja é a compreensão da pessoa do Espírito Santo sobre nós. Porque se nós compreendemos a ação do Espírito Santo sobre nós, é tudo o que nós precisamos. João capítulo 14, vou começar aqui. Eu acho que faz todo sentido começar aqui. João, no seu capítulo 14, começa no versículo 15. Jesus a se despedir. Disse: se me amas, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro Consolador. A palavra Consolador é a palavra Paracleto. E aqui a palavra, Ele disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro Consolador. Existem duas palavras na linguagem grega nesse versículo, ou seja, existem duas palavras que é usado para a palavra outro. Existe um que é alo e hétero. Ele diz, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Alos Paracleto, quer dizer, alguém semelhantemente a mim. A palavra grega que Jesus usa aqui é alguém semelhante, igual a mim, não é diferente de mim. Ele ama como eu amo, Ele age como eu ajo, Ele anda com vocês, ou seja, vai andar com vocês como eu ando com vocês, vai manifestar em vocês o amor como eu manifestava em vocês. O Espírito Santo e a pessoa de Jesus não é diferente. Nunca se esqueça disso. Eu gosto de usar o termo, o Espírito Santo é a continuidade da função da pessoa de Cristo cá na terra. Continuidade. Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Continua. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Fazendo a interpretação do português, ele disse que o Espírito que o mundo não pode receber, primeiro porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. São duas coisas diferentes. Quando eu falo convosco, é tipo, eu estou contigo. Estou contigo. Habita convosco e estará em vós. São duas coisas diferentes. É habitar convosco e estar com você. O irmão Osvaldo vive com Paulo. A ideia é que o Paulo está ao lado do irmão Osvaldo. Vive com Paulo. Mas o irmão Osvaldo, se eu disser... como é que eu posso falar isso? Ok, deixa eu falar assim. O irmão Osvaldo vive com a Susana. Agora, imagina que a Susana esteja grávida e o nome da criança vai ser tipo Isabel. Diz, a Isabel está dentro da irmã Susana. Além da irmã Susana viver com Paulo, mas há uma pessoa dentro, com Osvaldo, há uma pessoa dentro da irmã Susana. São duas experiências diferentes. Uma coisa é a pessoa que está ao seu lado, outra coisa é a pessoa que está dentro dele. Diz, o mesmo Espírito Santo vai habitar convosco e vai estar em vocês. A ação do Espírito Santo para manifestar os dons é dependente do Espírito que está em vós. Ou seja, o poder de Deus que opera para manifestar a graça de Deus tem a ver com a unção de Deus sobre você. É a unção que vem sobre você que faz com que você se mova. Mas essa unção que está sobre você é dependente do Espírito que está dentro de você. Mas a unção que está sobre você pode operar em ti independentemente da tua posição em Cristo. Ou seja, o seu estado em Cristo. Como é que eu posso colocar isso? O dom de Deus é sem arrependimento. Ou seja, toda a graça que Deus dá ao homem, graça da profecia, graça da cura, qualquer dom que Deus pode depositar sobre você, Deus não se arrepende, não tira. É por isso que você não está o diabo tem a mesma habilidade espiritual que ele recebeu do céu até hoje. Independentemente de já não fazer parte do céu. Nunca te esqueça, tudo que o diabo tem vem de Deus. O diabo não criou nada, ele é diabo, tornou-se mau no seu coração,
Foi deportado do céu, mas tudo que ele recebeu no céu continua com ele. Mas aquilo está dependente apenas do Espírito sobre ele. O Espírito está sobre ele. Por que eu abri esse parênteses? Se nós não tivermos cuidado, é ali onde acontecem várias questões. Do Espírito estar sobre nós, é que você pode cometer vários erros com a sua vida, não levar uma vida séria com Deus, mas mesmo assim os dons operarem em ti. Uma vez, como é que eu posso colocar isso? Havia um testemunho de um homem de Deus, muito conhecido. Ok, vou falar de um outro testemunho. Havia um apóstolo que tinha profetizado por mim quando eu era muito pequeno, antes de eu ser, acho que eu tinha por ali 16 anos. Depois ele foi para a França. Ele chamou-me só para me contar esse testemunho, para me confortar na fé. Ele disse-me: Júlio, eu gosto muito de ti, eu tenho acompanhado o seu ministério. Uma das coisas que tu deves ter muita cautela e diferença é o Espírito Santo em ti e o Espírito Santo sobre você. Ou seja, eu cometi tantos erros na minha vida. Ele disse que já na França, você quando tem uma igreja quase de 200, 300 pessoas, é uma igreja grande. É uma igreja grande, porque não é fácil ter uma igreja tão grande na Europa. Ao lado africano, claramente, Deus seja louvado. Ivan Castanon tem uma das grandes igrejas atualmente, uma das mega churches dentro de Paris, no centro. Mas ele dizia o seguinte: o que acontecia comigo? É que eu comecei a adulterar, comecei a ter relações com várias irmãs na igreja. Mas mesmo assim, havia milagre e eu profetizava, porque era um grande, autêntico. Mas cada vez mais, o que ia acontecendo? Eu ia me afastando de Deus. A unção sobre você vai operar. É tipo Sansão dormir com uma prostituta. De repente, quando viesse alguma coisa, disse o Espírito descia sobre ele, agia mesmo assim. Às vezes nós, os filhos de Deus, confundimos isso. A unção sobre você, ou seja, o Espírito sobre você e o Espírito em você. Só que cada vez que isso vai acontecendo, vai corromper aquilo que está dentro de você. É aquilo que Apocalipse diz. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fiz vários milagres. Diz: aparta-te de mim, nunca te conheci. Você que pratica o quê? A iniquidade. Que é algo contínuo. Não diz você que pratica pecado, mas você pratica a iniquidade. E nós continuamos a viver uma vida assim de depravação. Dependendo apenas do Espírito sobre mim. Quando eu vou ficar então perante a igreja, ou perante algum desafio, quando eu vou orar, Deus opera sempre comigo. Não, mas tu tens que ter muito cuidado. Independentemente de Deus operar sempre com você, não abuse da unção de Deus. Mas não é a grande questão aqui. Era só para explicar esse convosco e estarei em vós. Versículo a seguir. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Versículo 20. Naquele dia considerei que estou em Pai, e vós em mim, e eu em vós. O grande segredo é isso. Diz: naquele dia você vai conhecer que eu estou em Pai, vocês estão em mim, e eu em vós. Naquele dia. Qual é o dia quando o Espírito Santo vier? Porque tudo aqui, Jesus falava sobre a pessoa do Espírito Santo. Disse: não vou vos deixar órfão. Disse: vou rogar o Pai, vai enviar o Espírito Santo de Deus. Depois disse: naquele dia, quando o Espírito Santo vir, vocês vão saber que eu estou em meu Pai e vós em mim. Vós em mim. Nunca te esqueça, Cristo é a cabeça da igreja. Você é os membros do corpo de Cristo. Sabe que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, quando você nasce de novo, você é conectado no corpo de Cristo. Isso que a Bíblia diz. Sabe, existem 3 batismos. Quando tu aceitas Cristo, há 3 batismos que ocorrem em você. O primeiro batismo é aquilo que Paulo disse: somos batizados num só corpo. O primeiro batismo batismo significa colocar dentro de, ou seja, introduzir dentro de. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, nós somos batizados, se conectamos ao corpo de Cristo.
Como Ele é a cabeça, nós somos os membros. Então uma parte de ti é conectado ao corpo de Cristo. Esse é o primeiro batismo. Paulo, nós somos batizados no corpo de Cristo. O segundo batismo pode ocorrer no mesmo tempo. É você batizado agora nas águas também receber o batismo do Espírito. Mas não é forçosamente. O dia que você é batizado nas águas também és batizado no Espírito. Há pessoas que são batizadas nas águas, depois de um tempo ele teve o batismo do Espírito Santo de Deus. Então, quando tu aceitas Cristo, você é conectado no corpo de Cristo. Eu não estou a falar você conectado no corpo de Jesus. Estou a falar conectado no corpo de Cristo. Às vezes diz, pastor, o que é isso? Sim. Quem morre foi Jesus. Quem ressuscita foi Cristo. Disse, um filho se vos nasceu. Sabem disso, não é? Depois diz o quê? Um filho se vos nasceu depois? Não fazem isso. Vou parar de pregar. Um filho se vos nasceu, um filho se vos deu. É mesmo assim. Leia ainda aqui. Qual é a definição? Eu quero ouvir alguém a declarar esse Isaías. Como é que está escrito? É um menino vos nasceu, um filho. O menino é aquele que morre na cruz, o filho é aquele que dá Cristo. São duas. Diz, um menino nasceu, mas um filho se vos deu. Ele não disse, um menino vos nasceu, um menino vos deram. Não, um menino se nasceu. Disse, mas é um filho que vos deu. São duas entidades diferentes. Estão todos encapsulados no mesmo corpo. Então, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Da mesma forma que nós estamos nele, ele também está em nós. É por isso que o Paulo diz, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo não opera no vazio. O Espírito Santo expressa o poder de Deus através de nós. Nunca te esqueça disso, que o Espírito Santo, para agir na terra, está à espera de você. Você se lembra na criação? Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, a terra era sem forma e vazia. Começa, Deus criou o céu e a terra, ponto. Versículo 2, diz, a terra era sem forma e vazia. E diz, o Espírito pairava sobre as águas. Então Deus diz, o Espírito sempre se move à espera de uma palavra que sai da tua boca. Nós somos da natureza de Deus. O agir de Deus depende sempre da tua ação. E a tua ação tem que estar conectada à compreensão da função do Espírito Santo que habita em ti. Havia trevas sobre a face do abismo. Ok, tá bom. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Naquele dia. Atos capítulo 1, versículo 4. Depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele esteve com os discípulos durante 40 dias, com grandes sinais e maravilhas que ele fez no meio deles. Agora está para a sua ascensão. Estando com eles, Jesus, nas últimas horas, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Aquela promessa que estava falando em João 14. Diz, naquele dia vocês conhecerão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vós. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentem, não saiam de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que diz, ele de mim me ouviste. Ele de mim ouviste, versículo assim. Porque na verdade João batizou com água, mas vós serás batizado com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Disse, João batizou com água. Todo mundo chamava João Batista, porque João Batista, aquele que batiza. João Batista, aquele que batiza. Disse, mas aquele que vai batizar no Espírito, será batizado no Espírito. Ou seja, você não tem como exercer essa obra que eu estou a vos conceder sem o Espírito Santo de Deus. Cristianismo sem o Espírito Santo é uma religiosidade. O que difere cristianismo como religião de outras religiões chama-se o Espírito Santo. O que difere o cristianismo com Maomé, cristianismo com Buda, cristianismo com qualquer outro, Ekankar, qualquer outro, Maikar, chama-se a pessoa do Espírito Santo de Deus.
É a única coisa que faz a diferença em tudo. Porque todo mundo, quando você entra, você vê que eles falam de um Deus que ninguém consegue ver. Mas em nós conseguimos manifestar o poder do Espírito Santo. Se nós não exercermos o poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós, tornamos o cristianismo como qualquer religião. Meus amados, não manifestar o poder do Espírito Santo é invalidar a função pelo qual a igreja está na terra. Porque esses homens aqui, do mundo das trevas, eles manifestam coisas extraordinárias. E se nós, a igreja, continuamos a nos inibir, não tomar a vantagem do Espírito que opera em nós, acabou. É o tempo da igreja começar a... É o tempo não. Porque eu acho que a igreja já está na sua maturidade suficiente. É o momento que você, como cristão, começar a entender para que o Espírito Santo habita dentro de mim. Qual é o poder que eu carrego com o Espírito Santo? Nunca te esqueça que o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando nós falamos o Espírito Santo, não é uma parte de Deus, é a essência e a natureza do próprio Deus habitar em nós. A única coisa que faz com que Deus possa te ouvir chama-se o Espírito Santo de Deus. O que você acha quando você ora, Deus te ouve? Qual é o caminho pelo qual as tuas orações são conectadas? Deus é um Espírito. Deus é alguém que não habita no céu, habita na eternidade. Temos uma ideia de Deus habita no céu? Não. Se alguém habitasse no céu, não tem que criar onde ele disse que no princípio Deus criou o céu e a terra, quer dizer que não habitava lá. Se ele criou algo que não existia, porque ele tinha um lugar onde ele existia. Deus habita na eternidade, algo que não tem princípio, não tem fim. E a única forma que nos conecta a Ele chama-se o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo não foi nos entregue apenas para nos conectar nas orações a Deus, não. É para manifestar a natureza, a essência do poder de Deus cá na terra. Não é apenas para Deus nos ouvir. Não é um canal apenas para nós chorarmos na presença dEle. Não. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Versículo a seguir. Aqueles povos que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? A Israel? Versículo a seguir. Disse-lhes: não. Disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Disse: não há interesse para isso. Mas disse: olha, mas vocês receberão o Espírito. Volta só ao versículo 7. Disse-lhes, eles perguntaram: será que é nessa fase que você vai restaurar o reino de Israel? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence. Não vos pertence. Não se inquiete com isso. Mas, versículo a seguir, recebereis o poder do Espírito Santo. A palavra poder é a palavra dunamis. Dunamis em grego significa habilidade dinâmica, ou seja, o poder. Como é que eu defino isso sempre? Habilidade dinâmica que causa mudança, ou seja, algo dinâmico, não estático. Uma habilidade dinâmica. Está vendo aquilo que nós chamamos de dínamo, quando nós éramos pequenos? Dínamo. Colocávamos 2 pilhas, aquilo ligava. O mesmo poder. Vocês vão receber poder, algo que é dinâmico, mas que causa mudança. Recebereis poder do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós. O contexto da conversa era: será que agora que vou restaurar, o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Diz: não vos pertence a saber a estação dos tempos. Não se preocupe com o que eu disse. Mas há coisas que você está a se preocupar com ele. Mas quando o Espírito Santo começar a dominar em ti, você terá resposta para todas as perguntas. Disse: mas você receberá o Espírito Santo que há de vir sobre vós. O poder do Espírito Santo. A minha pergunta: esse poder que veio, para que veio? Para que objetivo que esse poder opera em ti? Outra pergunta que não se cala: por que o Espírito Santo habita em ti? Por
que o Espírito Santo anda com você? Qual é o papel do Espírito Santo em ti? Por que o Espírito Santo habita em ti? Glória a Deus. Vamos responder já essa pergunta. Uau. Primeiro de João capítulo... Não, Efésios capítulo 3, começa no versículo 14. Põe-me NBV. Uma versão um pouquinho diferente. NBV. Ok. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelho e rogo ao Pai. Quando penso na sabedoria, na extensão do seu plano, eu caio de joelho, rogo ao Pai. Versículo a seguir. De toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Nota, a versão está diferente. Na família de Deus que disse, alguns está lá no céu, a outra família de Deus está aqui. Muito bonito. Eu faço parte da família de Deus, amém? Graças a Deus. Ouro que das suas riquezas gloriosas, ilimitadas, Ele conceda a vocês poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. Nota a versão diz, sejam encorajados pelo Espírito no vosso homem interior. Ouro das suas riquezas gloriosas, ilimitadas, conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do Espírito Santo. Ok, continua. Ouro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele e que vocês se aprofundem aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender. E se vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, continua, do amor de Cristo, e por si mesmo possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim. A ideia é que vocês entendam a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo, e que vocês também possam experimentar esse amor. Mas saibam que vocês nunca vão saber qual é o fim do amor de Deus. Você nunca vai compreender como é que Deus ama o teu irmão. Independentemente das suas falhas, Deus olha para ele e diz, eu lhe amo. É por isso que você não entende. Aleluia. Nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. Dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Versículo a seguir. Agora, glória seja dada ao Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz. Vou ler isso com calma. Há um segredo nesse versículo. Glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, não é grandioso poder que opera sobre nós, não, opera em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamento ou esperança. Espera aí, o que ele está me dizendo aqui? Esse poder que opera em nós, esse poder do Espírito Santo que opera em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir. O que ele está dizendo para tu? O que ele está dizendo? Diz, através do Espírito Santo que opera em ti, você pode fazer muito mais o que você nem consegue pedir nas tuas orações. O poder que opera em nós é capaz de fazer. O poder que opera em nós é capaz de fazer mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações. O Espírito Santo vai além das tuas orações.
A maneira que Deus quer começar a operar na tua vida é muito além daquilo que você pode pedir. Muito além daquilo que você possa imaginar. E se o Espírito que opera em ti vai muito mais além daquilo que você pode pedir em altas orações, não é pequena, em altas orações, anseios, pensamentos ou esperança. Agora põe só King James aqui, KJV. Você vê o que ele está falando aqui. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que haja onde. Diz, aquele que é capaz de fazer muito mais, de acordo, ele faz aquilo, de acordo com o poder que opera em nós. Então há um poder que opera em nós. E quem é esse poder? Chama-se o poder do Espírito Santo. Diz, recebereis o poder do Espírito Santo. Diz, naquele dia vocês saberão que eu estou em vós e vocês estão em mim. E vocês receberão o poder do Espírito. Acho que isso não ficou claro para ti. Vou te contar uma história de um homem que era um homem comum. Um homem comum. Eu amo essa história. 1 Samuel capítulo 9. Um homem que era um homem comum, qualquer um. Foi à procura da jumenta do seu pai. Eu gosto desse tema. Havia um homem do povo da tribo de Israel chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorat, trineto de Afias. Quis era um homem abastado, muito influente em sua religião. Quis era rico. Põe-me NVI, nova versão internacional aqui. Agora continua. Ele tinha um filho chamado Saulo, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros, como que disse? É um homem moreno, bonito, 2 metros e tal, costou, engambé. Quer dizer, Saulo era bonito. Quando a Bíblia fala bonito, a Bíblia fala a verdade. Entenda, o pai dele era rico, mais influente do Oriente. Rico. Veja a parte toda oriental, mais influente daquilo tudo. Mas uma das coisas que eu acho em Saulo é a obediência. O pai lhe mandou ir procurar a jumenta. Imagina um filho de rico. Imagina quantos filhos, mesmo que não é só o pai dele. O respeito não depende das riquezas. Educação a tua mãe ou ao teu pai não pode estar condicionado a alguma coisa que o pai te dá. Não pode estar condicionado à posição do pai. Mãe, sai daí. É a maldição. Vai me falar o que, mãe? É maldição. A tua mãe pode não saber ler, mas há coisas que ele lê da vida que você nunca conseguirás ler. Pode não saber ler como você, pode não falar inglês como você, mas há coisas que ele codifica que você jamais vai codificar. Mas hoje, como não queremos falar disso, vamos só continuar. Versículo a seguir. Aconteceu que a jumenta de Quis, pai de Saulo, se extraviaram. Ele disse a Saulo, chame um dos servos, vá à procura a jumenta. Pai, saiba educar os seus filhos, amém. Põe o filho a fazer as coisas. Ele poderia falar, servo, vai à procura de jumenta. Mas é a ideia de que coloca o filho com o espírito de serviço. Não põe o filho acomodado para tudo. Lhe faz, entenda, não lhe dá apenas peixe, lhe ensina a pescar. Para que na tua ausência ele saiba como é que a minha mãe pescava. Lhe ensina a pescar, lhe coloca lá no negócio, lhe deixa vender um dia. Esteja a um lado a lhe ver como é que se faz as coisas. Eu andava sempre com a minha mãe, vendíamos livros juntos, vendemos fardo juntos. Ela até conhecia. Se eu falava que hoje vamos vender, pode fazer galete como vamos vender. Você sabe, Júlio, se falar hoje vai vender, acabava tudo. Eu não aceito o jovem que me fala, pastor, não estudei porque a minha mãe não me pagou. Eu pergunto sempre, desde o dia que você sabia que a tua mãe não tinha nada, fizeste o que para você? A tua força na vida depende de até onde você quer chegar. Eu vendi galete, deixa eu falar bem. Vendi livro, vendi fardo, tudo com a minha mãe. Eu era o plipoche, tipo João ao lado da mãe. Estava lá. Estava lá sempre. Se não, vamos vender. Não tinha vergonha nenhuma. Vamos no rock, eu ia lá com ela.
Vamos ir nos Kwanzaa vender, vou fazer galete, vais vender, vais zungar. Não tem problema nenhum, mãe. Vamos vender bolinho, disse, não tem problema nenhum. Saiba compreender as fases da tua vida, amém? O teu princípio pode ser embaixo, mas não vai ditar o teu final, amém? Mas hoje, como queremos falar sobre Saulo, então papai e mamãe, põe o teu filho lá, lhe põe lá, não lhe guarda sempre. Meu filho não pode fazer isso, não, lhe põe. Ele estuda onde ele chama, vamos ainda na praça. Ele estuda onde ele chama, vamos ainda no meu negócio. Lhe ensina as coisas. A vida não será sempre como você está a ver, meu irmão. Sabe, há pessoas que nem sempre terás leite na mesa. Nem sempre terás arroz com feijão. Há um dia que tu terás arroz com chá. Já comeste isso? Você? E não digas nada a ninguém. Agradeça a Deus, glória a Deus, amanhã continua. Arroz talvez sem açúcar, sem sal, sem óleo. Com chá apenas. Eu acho que pastéis, as pessoas agora fazem com moda. Nós comemos pastéis porque não tem nada para comer. Tá vendo? Eu estou a comer pastéis. Ai. Bons tempos, hein? Oi, você acorda 18 anos. Está no meu pão. Prosseguindo, entraram no distrito de Saul. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim. Mesmo assim, não as encontraram. Versículo a seguir. Chegando à terra de Zuf, disse Saulo ao servo que estava com ele: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar na jumenta para começar a preocupar-se conosco. Você que fugiste de casa, a tua mãe e teu pai não sabem de onde você vive. Você que me acompanha, tu precisa de voltar. Sabe, existem pais que não dormem por causa dos filhos. Há pessoas mesmo dentro de casa, mas já saíram de casa. Como? Com os seus comportamentos. A sua maneira de ser, a sua maneira de se comportar. És um filho que já saiu de casa. E o pai e a mãe estão à espera que você volte em casa. A maneira como você fala com os pais é o comportamento de um filho que vive fora de casa. Diz que a minha mãe o meu pai vai parar de preocupar-se a jumenta. Vai continuar a se preocupar comigo. Não faças isso com teus pais. Versículo a seguir. O servo contudo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Nesta cidade. Há muita pregação aqui. Versículo 7. Saul disse ao seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar, comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Naquela altura, tu não podes ir ver um homem de Deus de mãos vazias. Estás a falar com um pastor, tu não podes chegar lá com mãos vazias. Tens que ter uma oferta para dar ao pastor. Diz, como é que nós... entenda só, Saulo era filho de rei, mas tinha noção daquilo que é sagrado. Não importa a tua posição, conheça aquilo que é sagrado. Sabia, não se vai ter com o homem de Deus de mãos vazias. Tu tens que levar uma oferta. Disse, nós não temos nada. Disse, não, mas vamos só. Olha o que o homem vai falar com ele. Versículo 8. O servo lhe respondeu: tem um quarto de ciclo de prata. Seja um amigo que vai ajudar alguém a corresponder ao seu destino. Mesmo que você não vai entrar, mas ajuda alguém a entrar. Sabe, existe um momento na vida que, como tu não vais entrar, queres impedir o outro a não chegar. Abre o segredo no outro. Como tu falhaste a primeira vez, mas diga: eu não quero que você falhe. Não trata esse documento, trata aquele, a tua empresa vai dar bem. Mas nós às vezes somos maus. Você faz negócio na China, você falhaste naquele armazém, está a mandar o outro a comprar naquele armazém, aonde sabe que ali as coisas não andam. Não é bom coração. Aonde você fracassaste, não leva o outro. Leva o outro aonde você deste certo. Mesmo que você não fosse lá, lhe ensina mesmo nisso. Vai ali. Vai lá, ele vende bem. Às vezes nós temos o coração mau de permitir com que o outro também sofre. Eu também sofri, também tenho que sofrer. Não faças isso. Não faça passar as pessoas em teu sofrimento. Às vezes Deus usa você como ponte. Você como já passaste lá, que os outros não sofram porque você já conhece.
que ele passa num bom caminho. Amém. Vou deixar aquilo de lado. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Versículo a seguir rapidinho. Temos que terminar já. Ora, antigamente Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia vamos ao vidente. Pois o profeta de hoje era chamado de vidente. O que nós chamamos hoje de profeta era chamado de vidente, aquele que vê. Versículo a seguir. Saulo concordou. Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegarem à cidade, encontraram alguns jovens que estavam saindo para buscar a água. Lhe perguntaram, o vidente está por aqui? Continua. Eles responderam, sim, está ali adiante. Apresse-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no santuário local. Assim que entrarem na cidade, vocês encontrarão antes que ele suba ao santuário local para comer. O povo não começará a comer até que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados comerão. Subam agora, vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade. Ao entrarem, Samuel vinha na direção deles para subir ao santuário local. No dia anterior à chegada de Saulo, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta destas horas, enviarei a vocês um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá como líder sobre o povo de Israel. Ele os libertará do poder dos filisteus. Existem perdas que Deus, Ele próprio no seu calendário, propõe na vida de alguém, mas para levar a um destino profético. Eu imagino se Saulo naquele dia não fosse à procura, porque Samuel não sabia quem, sabe que alguém vai vir, mas quem não sabia. Existe coisa que dizem, mas Deus, por que permitiu esse caminho? Há caminhos que Deus está a te levar, Ele sabe onde Ele está a te levar. Não há nenhum caminho que Deus está a te fazer passar nesse momento que vai concorrer para o teu mal. Todo o caminho que tu estás a passar, mesmo está para concorrer para o teu mal, vai concorrer para o teu bem. Eu tenho contemplado o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Versículo a seguir. Quando Samuel viu Saulo, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem eu falei. Ele governará sobre o meu povo. Até aqui está tudo bem. Continua. Saulo aproximou-se de Samuel à entrada da cidade. Lhe perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Samuel respondeu, eu sou o vidente. Vá à minha frente para o santuário local, pois hoje vocês comerão comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo que há no seu coração e eu deixarei ir. Quanto à jumenta que vocês perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família do seu pai? Saulo respondeu, acaso não sou eu, benjamita? O que eu gosto de Saulo, independentemente da sua posição, ele poderia falar, o meu pai é rico. Disse, nós somos o menor. Não permita que os bens materiais falem mais alto. Isso eu falar no domingo, amém? São mais versículos do domingo, vou guardar. Mesmo com a posição financeira, não bateu o peito. Diz, acaso não somos o menor das tribos de Israel? Não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs. Clã mais rico é insignificante. Se ele era o mais rico do Oriente, o quis. Por que me dizes tudo isso? Versículo assim. Então Samuel levou Saulo e o servo dele para a sala de jantar. Lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Cozinheiro, traga-me a porção de carne que entreguei a vocês e mandei reservar. Existem coisas que o homem de Deus reserva. Não te apresses, se o homem de Deus te chama, a coisa que ele reservou para você. Ele já guardou isso ontem. Disse, não, eu vou te dar. Guardou isso ontem. Disse, alguém vai receber essa porção. Ok, há muitas pregações aqui. Versículo a seguir é melhor que Jacó. Depois que eles desceram do santuário, já comendo, local para a cidade, Samuel conversou com Saulo no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saulo no terraço, disse, levante, eu o acompanharei, depois você seguirá a viagem. Saulo se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saulo, diga ao seu servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu. Fique você aqui um instante,
para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. A profecia tem que haver sabedoria. Quando partilhar a palavra profética, com quem partilhar, qual é o ambiente a partilhar. O profeta usou apenas sabedoria e disse: diga ao servo que vá, eu vou comunicar uma coisa somente para você. Versículo a seguir. 10. Agora deixa-me pular no 10. Vou pular uns versículos. Capítulo 10 agora. Quero só pular uns versículos rápido. Deixa-me estar aqui eu também acompanhando. 1 de Samuel, capítulo 10. Ok, aqui vamos começar a partir do versículo 2. No 1 Samuel, unge Saul. Quando te afastares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se a jumenta que foste procurar. E agora o teu pai já deixou de pensar no negócio da jumenta e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Então passarás dali para o carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo. Samuel está a descrever tudo o que ele vai ter. É possível um profeta disse: olha, você vive na rua X, não é mentira, não é feitiçaria, isso é bíblico. Está a lhe dar o nome das pessoas que vão se encontrar com ele. Tudo é bíblico, então não se expande. Nunca ache isso uma magia. Já acontece há muito tempo. Acharam-se a jumenta que foste procurar. Versículo 3. Então passarão dali para o carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Versículo 4. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais te aceitarás da sua mão. Versículo 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus. Então na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do altar tocando saltério, tambores, flautas, harpas. Eles estarão profetizando. Versículo aqui 6. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com ele você profetizará. Será um novo homem. Saul era um homem, um jovem qualquer. Mas num instante, veja como é que o Espírito Santo faz nele. Num instante, um jovem apenas bonito, bronzeado, alto, num instante, diz: o Espírito virá sobre você. Existem coisas que você pode mudar num instante, por causa do Espírito Santo em você. Num instante, só num instante. Não é que levou tempo, num instante, diz: o Espírito virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e serás um novo homem. Toma a utilidade da pessoa do Espírito Santo que está sobre você. Você não será a mesma pessoa, você será um novo homem por causa do Espírito Santo. Versículo a seguir. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus, esse é o maior segredo. O que está dizendo? Diz: quando você notar que o Espírito Santo desceu sobre você, faz tudo o que você quiser, porque Deus está contigo. Diz: quando tu notares que o Espírito Santo está sobre você. João disse: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim. Quem está em ti? É esse que Saulo experimentou. Chama-se o Espírito. Diz: quando o Espírito Santo descer sobre você, faça tudo o que você quiser. Meus amados, faça tudo o que você quiser. Se move pelo Espírito. É o segredo do poder de Deus sobre você. Quando tu diz em nome de Jesus, sai. Quem faz isso? Chama-se o Espírito Santo de Deus. Nunca te esqueça disso. A extensão do poder de Deus passa pelo canal do Espírito Santo de Deus. Há poder que opera em ti. Quando tu diz: maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em mim. Esse maior é aquele que está em ti. É a mesma experiência que Saulo teve aqui. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance. Pois Deus está com você. Versículo a seguir.
Nós só podemos parar mesmo só já aqui nesse versículo 7. Disse, faça tudo o que você quiser. Disse, quando o Espírito Santo descer sobre você, faça tudo o que você quiser. Faça tudo o que você quiser. Tudo, não algumas coisas, tudo que você quiser, porque o Espírito Santo está sobre você. Faça tudo o que você quiser. Quero ler algo rapidinho. Hoje é dia do ensino, amém? Alguém está comigo? É dia do ensino, amém? Abrimos vários versículos. Para mim o mais importante é que você entenda bem as escrituras. As escrituras falam de mim, é isso que Jesus disse. Vou ler rapidinho aqui, Juízes capítulo, você vai escrever só, Juízes capítulo 13, vou começar no versículo 24, nascimento de Sansão. Vou começar no 23. A sua mulher, contudo, respondeu, se o Senhor quisera matar, porque Manoá disse, vamos morrer porque vimos a Deus, não terá recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, não nos terá mostrado tudo isso, não nos terá deixado ouvir tais coisas neste tempo. A mulher deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Versículo 25 diz, o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Maanadã, entre Zora e Estató. Agora vai para o capítulo 14, para o versículo 5. Desceu Sansão com seu pai e com a sua mãe em Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. O que eu amo em Sansão é a confidência acerca do Espírito Santo nele. Meus amados, o poder que você está à espera que opera depende da confidência que você tem na pessoa do Espírito Santo. Sansão não tinha outra coisa, ele sabia. Uma vez o Jean Bosco pregava nesse versículo e ele nos perguntou, qual é a imagem que você tem de Sansão? Nós temos uma imagem de Sansão bem alto, 2 metros como Saulo. Sansão não tinha essa altura. O que dava altura em Sansão era a unção do Espírito Santo de Deus. E ele, para descrever Sansão, vem, amado. Havia um irmão também naquele momento, naquele dia que ele pregava, irmão baixinho. Esse Sansão era alguém muito baixinho, muito pequeno. Mas quando olhamos nesse livro, pensa, a ideia primordial que vem na tua mente, Sansão é bem alto, bem grande. Não. O segredo de Sansão estava no Espírito Santo. Porque ele era nazireu, que não pode cortar cabelo. Nasceu como nazireu. Os nazireus têm uma certa característica. São separados, não podem cortar cabelo. Não é nazireno, não, nazireu. É diferente. Jesus é nazareno. Ele é nazireu. São 2 categorias diferentes. Sansão foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio. Existem leões que vêm de repente na nossa vida. Há problemas que vêm de repente surgem. O que fazer naquele momento? Como enfrentar certos leões que nos atacam? Versículo a seguir. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, sem nada nas mãos. Ei. Meus amados, o Espírito Santo te leva aonde você quiser. Faz contigo o que você necessita que ele faça. A questão é, você confia nele? Você acredita que ele pode fazer isso? Ele faz muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar, através do poder que opera em nós. Do poder que opera em nós. Diz que Sansão, sem nada nas mãos, acreditou no poder do Espírito Santo. Rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Não importa o problema que chegar sobre ti. Você diga apenas, maior é aquele que habita em mim. Não vou temer no nome de Jesus Cristo. Maior é aquele que habita em mim. A meu testemunho do nosso irmão Miguel. Ele disse que foi assaltado. Estava a ser assaltado. De repente, 2 jovens que ele não conhece só saíram desse, não lhe tocam, lhe dão tudo que vocês receberam dele, lhe entregam.
Sabe você quando está a ser assaltado, está a entregar tudo, mas alguém se apresenta e diz, não tocam nunca mais nele. Lhe dão tudo que vocês roubaram. Não lhe mexem, vai embora. Vocês perguntam, mas o que aconteceu ali? O que eu fiz? Pessoas que você não conhece, nunca viu, mas de repente se apresentaram. Lhe entregam tudo que vocês roubaram. Também as pessoas que se apresentaram também são um gatuno. Mas decidiram não te roubarem, nem contribuir lá, disseram nele não. Lhe entregam tudo que vocês receberam. Pegaram tudo, lhe entregaram, ele foi embora. E quase a lutarem com aqueles outros. Aqui nunca mais lhe toca, não mexe. Meus amados, muito obrigado. Toma vantagem do Espírito Santo sobre você. Pedro um dia ia com João para o templo, na hora de oração. Havia um coxo que estava sempre à porta, a porta formosa, sempre sentava lá. Pedro claramente que já passou, Jesus também já lhe deixou ali, porque era a sinagoga também, Jesus ia para lá. Mas viram um coxo a pedir esmola. Pedro disse, ouro, prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Há alguma coisa dentro de você. Há alguma coisa dentro de você. Nunca creia que você não tem nada. Há alguma coisa dentro de você. Chegas numa situação, a mãe está doente, o pai está doente, as crianças estão tão doentes, não sabe o que fazer. Pega as tuas mãos. Usa aquilo que você tem mais fácil para você. Não sabe o que eu vou fazer. Nessas horas, a madrugada, não tem como clamar para ninguém. Clama ao céu. Manifesta o poder do Espírito Santo. Como é que o mundo saberá que você tem Deus? Quando você começar a manifestar o poder do Espírito Santo que está sobre você. O Espírito Santo não foi dado a pastores. Ah não, só para pastores, só para diáconos, só para evangelistas. Não, a todo mundo que crê. Disse, recebereis o poder do Espírito Santo. Ao dom do Espírito Santo de Deus. Meus amados, toma vantagem do Espírito Santo de Deus. Ezequiel, esses eu sei que podem viver, diz, você o sabe, diz, declara. Maria, você vai conceber, diz, como se eu não conheço, mas diz, a virtude do Espírito Santo. Aquilo que os homens não podem fazer, diz, o poder do Espírito Santo descerá sobre você. Esse poder já está em ti, já habita em você. Quando tu aceitas Cristo, você conectado a Deus, ou você conectado a Jesus, no corpo de Cristo, e o Espírito Santo habita dentro de você. Toma vantagem agora desse Espírito. Toma vantagem. Como é que tu saberá que opera? Operando através dele. Jesus disse em Lucas capítulo 9, 10, disse, olha, dividiu ele 2 a 2, disse, vão, se encontrarem os doentes, colocam a mão sobre ele, eles serão curados. Quando voltaram, disse, mestre, até os demônios se submetiam perante a nós. Disse, eis que vos dei poder. Como? Qual é o poder? O poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o poder que nós temos. Esse é o poder que você tem. O que te dá autoridade para repreender Satanás é o poder do Espírito Santo que opera em ti. Mamãe, não acredita que você não pode nada, você pode tudo. Disse, posso todas as coisas em Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Tu pode todas as coisas é possível. Diz que tudo é possível naquele que crê. Não diz algo, diz tudo é possível naquele que crê. Diz, se tu crer, disse, verás a glória de Deus. É uma garantia. É uma garantia, é uma certeza. Se você crê que o Espírito Santo habita em ti, tenha plena confiança dele. Tenha plena confiança na pessoa do Espírito Santo de Deus. Esse maior é aquele que habita em nós. Aleluia. Eu me lembro que a Bíblia conta a história de um profeta jovem que foi a uma cidade que Cristo lhe mandou, ou que Deus lhe orientou. Ele entrou na cidade e falou com o rei. Enquanto o rei falava, ele disse que a tua mão cole. A mão do rei colou. Sabe que havia uns meninos que estavam a insultar. Era Elias ou Eliseu, que era careca. Eliseu careca, morreram. Aqui há pessoas que devem começar a morrer. Sempre que me convidam nesses programas televisivos, ainda não tive convicção no Espírito. O dia que Charles Boa estava lá, me convidaram a mim para estar lá. Disse, não, o Espírito Santo me mandou. Eu creio um dia, se eu me encontrar com um bruxo, eu gosto de desafio. Tipo, não, vamos num debate, ele ia falar dos diabos. Disse, não, vamos ter poder de Deus. Vamos colocar aqui alguém, eu lhe faço cair, você lhe levanta.
ou você sentado, me faz sentar aqui, ou eu vou orar, você senta, nunca mais levanta. Porque se você não deseja, esse Deus não é para lhe esconder. Ou você serve um Deus, eles acreditam naquele, quando eles vão num lugar, pega as velas dele, ele acredita naquelas velas, ele acredita naquele boneco que tem várias miçangas, acredita quando mata 4 galinhas e asperge o sangue dele, acredita naquilo. Por que eu não posso acreditar no poder que há no Espírito Santo? Por que nós acreditamos que ele tem alguma coisa, mas nós não acreditamos que nós temos alguma coisa? Eu me lembro, na altura, quando éramos pequenos, um dos nossos amigos, de repente, havia bacamu, não sei se, como é que chama? Incisão, né? As pessoas que começaram a receber, tipo, feitiço de luta. Mas eu gostava muito de lutar, sabe, né? Eu gostava muito de lutar. Quando era pequeno. Até eu me vejo, eu calmo. Não sei como é que eu lutava assim. De repente, eles começaram a entrar nessas coisas. Me lembro, um foi num senhor que então fazia luta livre. Ele cortou aquelas coisas, ele fez um esposo aqui, ele cortou aqui. E numa luta qualquer, quando lhe deram uma chapada, ele pegou lâmina, comeu, pum, cabeçada no outro, piá, abriu aqui a parte de frente. Aquilo sempre vem na minha mente. Ele era um homem comum como eu, meu amigo, andávamos juntos, mas ele apenas acreditou. Pega a lâmina, você entenda, eu te dou lâmina, você comer lâmina. Ele pegou lâmina, meteu na boca, mastigou aquilo. De repente começou a tremer. Ele acreditou que alguma coisa entrou dentro dele. Foi no outro, deu apenas uma simples cabeçada. Não é pum com força, uma simples cabeçada. Rasgou aqui. Eu quando olho naquilo, eu acredito que o Espírito Santo pode fazer muito mais contigo. Não é para lutar com o demônio, para neutralizar o seu poder, para paralisar aquilo. Chegou o tempo em que você, alguém que faz feitiço, ou no teu departamento, ou na rua onde você vive, você declara: se você contar deitar água aqui, te dou 5 dias, você vai morrer. Meus amados, o diabo gosta, entenda, o mundo espiritual é um mundo de palavra, bagrimãs. O que Golias fazia? Golias durante 40 dias se apresentava, ofendia o povo e voltava. Quando chegou a Davi, fez o que? Começou a lhe ofender. Ele chama: você é um cão. Davi disse: quem és tu, incircunciso? Quem és tu? Meus amados, tenha certeza daquilo que você tem. Chama-se o Espírito Santo. Maior é aquele que habita em ti. Não vão te comer nos bruxos. Maior é aquele que habita em ti. Você disse: ninguém vai me comer, ninguém vai me sacrificar. Maior é aquele que habita em mim. Como é que alguém diz: vamos ver se até dezembro você vai chegar e diz: você vai ver, te dou até junho, vai te pedir perdão. Nunca engole a tua voz quando alguém está te dando. Te dou até junho. Eu não gosto de problema, eu gosto de problema. Entenda, isso não é para evitar, isso é para demonstrar o poder de Deus. Não, eu não gosto de problema. Não, nesse lado eu gosto. Até dezembro eu estou a te dar até junho. O que nós guardamos? O poder de Deus que opera em nós. O mundo começa a dominar sobre nós. O mundo começa a manipular. O mundo começa a fazer tudo. Mas esquecemos o poder que opera em nós. O poder que age em nós. Te atira embaixo e se você também vai receber isso. Da mesma forma que veio, você amanhã vai ver. Por que as pessoas têm medo de Elias e Eliseu? Os reis têm um respeito por ele. Eles sabiam, se esse homem gritar aqui, se o fogo pode descer do céu, ele pode fazer tudo. O mesmo Espírito que opera em Elias também opera em ti. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, sem nada nas mãos. Eu amava Sansão. Sansão não é uma nova criatura, não. Porque até aqui Krishna não está. É apenas alguém que o Espírito vinha sobre ele. Não tem a mesma experiência que você tem. Que o Espírito habita dentro de você. Anda com você. Está contigo, dorme contigo.
Mas ele tinha noção do poder de Deus. Diziam Oral Robert, ele dizia quando ele está para ir nas cruzadas, também o Benin, ele disse, tenha certeza que haverá cura quando a mão dele fica quente. Meus amados, a experiência dele não é tua. Com ou sem a mão quente? Com ou sem a mão quente, coloca a tua mão sobre aquilo. Há momentos que tu vais orar, não sentiste nada, mas acredita que o Espírito Santo está lá. Não senti nada, não sei se o demônio vai sair. Deus não é um sentimento, Deus não é uma experiência. Porque às vezes o diabo nos manipula. Orei, não senti nenhum frio, não senti nada, não sei o que vai acontecer. Vai com a certeza da cruz. Há poder no nome de Jesus. Chegas lá no nome poderoso de Jesus. Repreenda aquela doença. Repreenda aquela manifestação. Diz, imporão as mãos aos doentes. Meus amados, Marcos capítulo 16. Vamos ver só. O que a tua mão tem? 16, 17. Marcos. Acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão um demônio. Falarão em novas línguas. Vai só. A outra. Ok. Imporão mão aos doentes. Filha, vem. Ele não disse, vão repreender, vão impor. Vais colocar sobre alguém, mão ao doente, ele será curado. Mão. A tua mão e a doença dele, aonde está a conexão? Não é, a tua mão não é injeção. A tua mão não é medicamento. Se você colocar a tua mão, existe alguma coisa que vai sair de ti, vai manifestar na tua mão. Até só vai manifestar o dia que você começar a crer. Diz, estes sinais seguirão aqueles que creem. Há um poder que opera em ti que você pode liberar pela mão. Meus amados, esse poder que você libera pela mão, pelo um doente, pode fazer nas tuas finanças, pode fazer na tua casa, pode fazer no teu carro, em tudo. Vou vos contar uma experiência minha. Usando esse versículo. Tempo terminado. Muito obrigado. Amém. Que Deus vos abençoe a área da comunicação, irmãos. Muito bom. Estava com o carro, vinha do serviço. Já era 21 horas, estava no bonde do chapéu, tão escuro. De repente o carro parou no caminho. Esperei 10, 30, fiz tudo. Não era bateria, tirei os bornos, voltei a colocar nada. Esse versículo veio na minha mente. Imporão mão aos doentes, serão curados. Imporão mão aos doentes. Eu me lembro, coloquei as minhas mãos sobre o carro. Orei, Pai, no nome de Jesus. Eu não sou mecânico. Entenda, o poder de Deus age em tudo. Não vai lá, mas também no carro. Em tudo que você quiser. Em tudo que você quiser. O poder de Deus não tem limite. Coloquei as minhas duas mãos, nunca me esqueço. Coloco as minhas duas mãos sobre o carro. Começo a orar, acho que orei por ali 15 minutos. Quando arranquei o carro, pum, pegou o carro só quando estacionei, pum, parou, já não arrancou. É que eu fui buscar o mecânico. Uma vez eu passava, ia para o serviço, de repente encontrei muita gente na estrada, muita gente, porque há uma senhora que caiu, disseram que tem gota. Ninguém toca nele. Eu desci do carro, perguntei o que é que se passa. Eu disse, ninguém pode tocar nele. Eu me lembro que baixei assim, coloquei, disse, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, sai! A senhora olhou para mim, levantei ela. Todo mundo me olhou, o que se passa? Colocarão as mãos. Meus amados, isso não operou porque era pastor. Era apenas um jovem chamado Júlio João. Não era nada pastor, não tinha igreja nenhuma. Apenas acreditava no poder do Espírito Santo de Deus. Ajoelhei apenas assim. E até não disse nada. Só coloquei a minha mão sobre ela. Não abri a minha boca, me lembro. Só falei quando ela levantou. Coloquei a minha mão assim, concentrei. Depois peguei ela, levantei ela, todo mundo me olhou. Como é que ela levantou? Porque estava totalmente apagada. Se dizem que gota não cura, não tem cura. Tudo que não tem cura requer um milagre. E o milagre é gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Levantei ela, como eu sou um bom pentecostal, uma boa pessoa que ora em língua, soprei nela. Ela caiu. De repente levantei ela de novo. Disseram para mim, você é pastor? Eu disse, não sou pastor.
Porque eles estão habituados. Quem faz isso é pastor. Meus amados, em qualquer lugar onde você estiver, se a tua colega cair na escola, apenas tenha consciência ao poder do Espírito Santo. Não importa ou não cair, não acredita nisso. Duvida das tuas dúvidas, mas nunca duvida da pessoa do Espírito Santo de Deus. Duvida da tua dúvida da minha dúvida, mas o Espírito Santo, não, tem que ver. Acredita no poder do Espírito Santo. Tudo que você quiser fazer, oh my goodness. Isso, imporão mão aos doentes. Quer dizer, alguma coisa vai sair de você, vai manifestar na doença. Me lembro uma vez pregando numa igreja. Eu sei que alguma coisa me entrou. De repente o peito começou a inflamar. Estou a sair na igreja, que acabei de pregar. Pisei só fora. Tipo, algo me entrou. O peito começou a aquecer. Cheguei em casa, dor. Meus amados, o que eu usei? Não é outra coisa. Comecei a orar. O mesmo Espírito que tirou Cristo entre os mortos habita em mim. O mesmo Espírito que tirou Cristo. Então, Cristo, quando lhe tiraram, não estava vivo. Não tem a respiração disso. O mesmo Espírito que tirou Cristo entre os mortos habita em ti. O mesmo Espírito. Comecei só a imaginar isso. Meus amados, orei o primeiro dia, mesmo a dor a continuar. Eu também intensificava de novo. O mesmo Espírito. Maior é aquele que habita em mim. Aquilo que veio tem que voltar. Há coisas que nem um pastor vai saber. Você vai dar o testemunho, pastor. Há um testemunho que eu quero te dar. Como aconteceu isso? O teu dossiê voltou. Pega as tuas mãos, coloca sobre o teu dossiê. Eu creio no poder de Deus quando vejo Satanás a fazer algumas coisas. Porque tudo que Satanás teve é de Deus. Uma vez Tamburicô que falou conosco, disse, tinha que viajar num país, o visto não estava saindo, pegou o passaporte, orou, chegou, no Deus é milagroso. Não lhe pararam, passou. Foi, viajou, pregou, voltou de novo. Passaporte sem visto. Por que quando vejo isso, meu Deus, há uma prima nossa, nunca me esqueço. Minha prima, acho que vou lhe chamar de tia, porque o pai dele era nosso avô. O pai morre cá, ela vivia na Europa. Apóstolo, o mundo espiritual é terrível. O passaporte dele chegou no aeroporto. Abre o passaporte, cara de outra pessoa, nome dele. Não viajou. Na segunda semana ela morreu. Veio, não viajou, complicação, de repente pegou uma doença pequenininha. Na segunda semana morreu. Passaporte, cara de outra pessoa, no nome dele. Se o mundo satânico pode, eu também posso. O poder que ele recebeu, ele não... Entenda, Satanás não é criador de poder. Tudo que Satanás tem foi Deus que lhe deu. Mas uma coisa é certa, Deus deu a nós muito mais. Muito mais. Por isso Satanás não nos gosta. Porque a única semelhança entre Deus são seres humanos. Diz que ele criou o homem à sua semelhança e à sua imagem. Semelhança significa o caráter de alguém. A forma como a pessoa age. A forma como a pessoa manifesta o poder. Nós somos a semelhança de Deus. Filho, fica sempre barriga a inflamar. Há coisas que nem sempre aquela mamão mafuta. Quando coloca as mãos. Eu sei, uma vez já fui. Vou te contar. Eu sei. Existem umas mamães que Deus lhe deu a habilidade de cura. Não é que bandeira. É uma graça da cura que ela tem. É uma graça familiar. E ela ajuda. Eu me lembro que a minha irmã Louro, quando era pequena, eu ainda, mãe, disse, leva lá naquela mamãe que tratava. Tinha beca, a criança fica com febre toda hora. Que beca? Tinha febre toda hora, mas toda hora era febre alta. No hospital disseram, não. Papai e mamãe disse, até o falecido senhor disse, isso é que beca. Era pequeno, acho que tinha por ali 12 anos. E levava, a mamãe pegava o óleo de palma. Óleo de palma apenas. Pegava na barriga, fazia essa massagem. Durante apenas, acho que 2 semanas. Se você pegar nas tuas mãos, não dava. Mas nas mãos dela, ela dava. Quando eu vejo aquilo, mamãe, as mamães mafuta não acabaram. Se torna mamãe mafuta também. Não espera a mamãe mafuta do outro lado. Se a criança está sempre com que beca, também pega azeite.
Levanta as tuas mãos ao alto. Pega na tua criança. Até quando tem que ser Mama Mafuta? Você vive no Quilamba, Mama Mafuta vive lá no Cacoaco. Mas tens que ir lá todos os dias de manhã. Mama Mafuta, Deus, a unção da Mama Mafuta desce sobre mim. Estou a revolucionar alguém? Na minha casa, estou a sentir tempo vulto. É o momento de você começar a clamar. A partir de hoje, a casa é minha. No mesmo lugar não pode ver 12 espíritos. Não é no meu quarto, durmo aqui, tipo alguém está a passar. Na minha casa não. Ordeno pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há coisa que não espera, pastor. Exerce o teu domínio. Imagina tu viajas num país que o pastor não está lá. Você é a única pessoa que é cristã naquela cidade. Vais fazer o quê? Vais chamar quem? O Espírito Santo não foi dado a pastor, também para você. Exerce esse poder que habita em ti. Se é uma inflamação pélvica, se é uma doença que falaram sobre você, o médico disse, você vai andar com isso toda a tua vida. Diz, médico, maior é aquele que habita em mim. Maior é aquele que habita em mim. Não, rejeito isso em nome de Jesus. Não aceito isso no nome de Jesus. Não, sonhamos que você fizesse acidente e morresse. Eu rejeito a morte. A Bíblia diz que Judas, dentro da barriga do peixe, começou a orar. A oração fez que o peixe vomitasse. Jonas, vomitasse Jonas. Meu Deus. Ei. Qual é o peixe que engoliu você? Há poder no Espírito Santo de Deus. Não, levaram a minha fotografia, levaram a minha roupa, vai queimar no nome de Jesus. Dormiu na tua casa, fez as coisas, na minha casa. Chegou o momento em que o bruxo é que tem medo de vir na tua casa. Não é você falar, não vem, não, ele é que tem medo. Porque ele, quando entra, sente a presença gloriosa de Deus. Quando te cumprimenta, diz, você é cristão? Um bruxo sabe reconhecer quem é cristão, mas os cristãos às vezes não sabem quem eles são. Olha, eu me lembro do testemunho que Diel e o Kevin falaram comigo. Eles foram no escritório de um homem. Quando eles entraram, o homem começou a falar com ele. Sempre a pergunta, vocês são da igreja, não é? É que eles quando entraram, notaram que o lugar é pesado. Ele também começou a notar que esses aqui não são daqui. Vocês são cristãos, né? Continuam a orar o vosso Deus. Ele notou, há um peso diferente aqui. Tipo, que meus espíritos estão nos dando sinal que há uma outra pessoa também entrou. Eles também estão a sentir, nesse lugar está pesado aqui. Naquele momento, quando você nota isso, não coloca os olhos embaixo. Está te olhando e olha nos olhos. Nunca, se você nota alguém espiritual, agora exerce o domínio. Não é preciso orar. Tenha certeza que está dentro de você. Eles não oram naquele momento. Você não vai comer sangue, eles só vão começar a te olhar. Também lhe olha. Também lhe olha, tudo bem. E cumprimenta nos olhos, tudo bem. Nunca tenha medo. Pesos pesados, também ele toca. Ele te olha, está tudo bem, está tudo bem. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há momento de orar, há momento de exercer domínio sobre o Espírito que está dentro de você. Maior é aquele que habita em ti no nome de Jesus. Maior é aquele que age em você no nome de Jesus. Maior é aquele que está em você no nome de Jesus. Naquele encontro familiar, vai com essa consciência. Maior é aquele que habita em mim. Naquela entrevista, vai com essa consciência. Naquela casa nova, vai com essa consciência. Naquela rua, vai com essa consciência. Maior é aquele que habita em mim. Nenhum plano satânico vai ter domínio sobre a minha vida. Há fogo do Espírito Santo sobre mim. Há fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por essa palavra. Diga a Deus, obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito Santo que opera em mim. Obrigado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo poder do Espírito Santo. Obrigado pelo poder do Espírito Santo.